Olá, boa tarde, meus irmãos, boa tarde, minhas irmãs em Cristo. Que o Divino Mestre faça abrigo em nossos corações. E por isso mesmo, que os nossos pensamentos não abriguem tristezas, desânimos, rancores, mágoas, ressentimentos e nenhum pensamento contrários aos ensinamentos que Jesus nos trouxe. Porque o que Jesus nos trouxe são para termos uma construção de pensamentos de alegria, de conforto espiritual, de paz de espírito, de harmonia com a natureza e com o nosso próximo, de bem-estar, de misericórdia para com aqueles que nos ofendem. Porque os pensamentos, aqueles que são negativos, eles geram depressão, nos propicia males, tanto ao corpo quanto ao próprio espírito, enquanto que os bons pensamentos, assim até mesmo quando estamos vivenciando momentos difíceis, eles nos reconfortam, eles nos fazem enxergar a vida por um aspecto colorido, de uma forma leve e suave. Pois Jesus, quando esteve aqui, ele nos prometeu dizendo: vinde a mim, todos vós que estáis fatigados, que eu vos aliviarei. Pois seu jugo é suave e seu fardo é leve, porque apenas impõe como dever o amor e a caridade. Vamos fazer a nossa prece? Bom Mestre Jesus, amigo incomparável de todos os momentos da nossa existência, que possamos, Senhor, abrir os nossos corações e as nossas mentes para os teus ensinamentos, que possamos, Senhor, nos empenhar em fazer o melhor que temos dentro de cada um de nós, no limite das nossas forças, no limite da nossa compreensão, e que possamos receber do alto, Senhor, a ajuda necessária para esse empreendimento, a ajuda para reformar aquele homem velho em um ser novo que deseja, que quer, que se dedica a uma transformação íntima. Obrigada, Senhor, por tudo o que o Senhor nos oferece, por tudo o que o Senhor nos dá no nosso dia a dia. Que as tuas bênçãos, Senhor, possam alcançar a todos os nossos irmãos, a todos os teus irmãos, Senhor, que somos as tuas ovelhas. E que as bênçãos do nosso Pai Celestial possam cair sobre nós em bênçãos de amor e paz. Graças a Deus, e que Jesus fortaleça os nossos corações. Meus irmãos, hoje nós vamos falar sobre o capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os pobres de espíritos, e mais precisamente sobre os itens 7 a 10.
mistérios ocultos aos doutos e prudentes. E vamos encontrar no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 25, esse texto. Então Jesus disse essas palavras: graças te rendo, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por haveres ocultado estas coisas aos doutos e prudentes, e por as teres revelado aos simples e pequenos. Jesus falou assim porque os humildes, eles aceitam a vontade divina e não se sentem superiores a ninguém. E Allan Kardec fala que douto era, na antiguidade, sinônimo de sábio. E que esses sábios eram envaidecidos do seu saber mundano e se julgavam prudentes porque negavam e tratavam a Deus de igual para igual. Dessa forma, Deus deixa a eles as pesquisas das coisas da terra, enquanto oferece as coisas do céu aos simples e aos pequenos, porque diante deles se prostram. E nós vemos, meus irmãos, que grande parte dos seres humanos que, quando possuem uma profissão de destaque, quando eles conseguem, né, uma posição socioeconômica, financeira melhor que a grande maioria das pessoas, ou quando possuem um diploma formado nas escolas do mundo, se sentem superiores àqueles que mais simples, que não conseguiram estudar, e eles acham, eles acreditam que não precisam saber nada sobre os mistérios da vida e da morte, sobre as coisas do céu, porque inclusive esses ensinamentos trariam para eles uma modificação na vida que eles levam, que eles apresentam, não é? Eles precisariam ter uma mudança nas suas posturas e não estão nem um pouco com vontade dessas modificações, não é? Então, quando Jesus se reporta a Deus, agradecendo-lhes por ter revelado essas coisas, ou seja, os segredos da vida e da morte aos humildes e por ter escondido aos sábios e prudentes, o que ele nos ensina? Que só através da humildade de coração conseguiremos conhecer a verdade. E quando Jesus se reporta à humildade, ele não está querendo se referir à ignorância intelectual ou à pobreza material. Não é isso. Ele se refere a um estado de espírito que qualquer um de nós pode adquirir, independente da sua condição socioeconômica. Jesus faz um convite a todos nós ao desapego, a nos desapegarmos às coisas da matéria, às riquezas, às posições, ao poder, e nos faz um convite a aprendermos a partilhar aqueles que possuem mais com o seu próximo que possui menos, porque isso é fraternidade, isso é altruísmo, isso faz parte da natureza humana, saber partilhar, compartilhar, ajudar, auxiliar. Isso é desprendimento. Quando nós pensamos no outro, nos desprendemos
desprendemos daquilo que é nosso, que na realidade nem é nosso, né? Então, humildade, o que quer dizer humildade? Humildade é simplicidade. Humildade é ser sem complicação, é ser sem apego, quer dizer aceitação, enfim, é uma postura de vida, ou seja, viver condizente com as leis que regem o universo. Pobreza de espírito é uma qualidade que todos nós podemos adquirir, conquistar. Não significa que precisamos ser pobres, materialmente falando, mas sim, na realidade, significa sermos ricos em humildade. Então, para conquistarmos a humildade, é necessário o desapego. Porque tudo que temos no plano terrestre é um empréstimo que Deus nos concede. E por esse motivo, não temos que ter orgulho. Nada nos pertence, nem mesmo o nosso corpo. O nosso corpo pertence a Ele. Porque quando voltamos ao plano espiritual, nós o deixamos aqui, não o levamos para a pátria espiritual. O que Deus nos concede, o que Ele nos oferece, o que nós necessitamos mesmo, é aprendermos, ou melhor dizendo, é vivenciarmos as experiências no corpo, utilizando aquilo que Ele nos oferece para a nossa educação moral e espiritual, para auxiliar nossa evolução, para seguirmos adiante, para crescermos como espírito. Por outro lado, nesta lição de hoje, nós compreendemos que o orgulho, assim como o egoísmo, que já é decorrente dele, é necessário, porque faz parte do instinto de conservação. Então, ele é necessário no reino animal, assim como também no início da nossa evolução, no início, quando despertamos para a razão, não é? Nos primeiros estágios da humanidade, porque necessitamos desses instintos, tanto do egoísmo até do orgulho, para a preservação da espécie. Então, se o animal ou até o homem, já com a idade da razão, não quiser o que é bom para si, não lutar, não haverá continuidade da sua espécie. Então, esse é um instinto que Deus lhes oferece para que as espécies possam continuar a evoluir. Mas chegada àquela idade já em que o homem começa a desenvolver o seu livre-arbítrio, começa a compreender entre o bem e o mal, então ele já aprendeu, ou pelo menos já deveria ter aprendido, não é? Que o outro tem os mesmos deveres, sim, mas que também tem os mesmos direitos que ele, né? Então, por quê? Porque somos todos iguais perante Deus. Então, não tem essa de eu sou melhor e o outro é menos bom, é inferior, porque todos vamos ter a mesma trajetória, as mesmas oportunidades. Em busca de quê? Em busca da nossa perfeição espiritual. Não
existe eu sou melhor ou você é inferior a mim, a não ser, sim, no mundo íntimo, não é? Onde existe a ascendência moral e espiritual. Aí sim, existe uma hierarquia espiritual, moral, em que aquele que mais se doa é superior àquele que só pensa em si. Aquele que já adquiriu as qualidades, as virtudes do amor ao próximo é superior em hierarquia espiritual, em ascendência espiritual e moral, que aquele que ainda se encontra no estado inferior de egoísmo e orgulho. Mas isso não significa que eu sou melhor do que o outro. Até os espíritos superiores, muito superiores a nós, eles não agem dessa forma, eles não se sentem superiores, porque eles sabem que nós vamos chegar lá. Eles sabem que nós estamos em processo de crescimento, assim como eles também estiveram nesse processo, não é? Então, o orgulhoso, ele não quer enxergar, sempre se acha melhor em sua visão materialista, ele sempre se acha melhor que aqueles que eles acreditam, né, que são inferiores. Porque todos os que não possuem riqueza, poder, dinheiro, conhecimento e prestígio, para eles, lhes parece inferior. Mas, na realidade, a inferioridade está na moral de quem se sente superior ao próximo. Por isso mesmo, na época em que Jesus veio trazendo os seus ensinamentos, por ele ser apenas filho de um carpinteiro, os orgulhosos do seu tempo não acreditaram nele. E é justamente isso que fala na questão 9 do Livro dos Espíritos, quando estes respondem a Kardec. O orgulho é que gera a incredulidade. O homem orgulhoso nada admite acima de si. E os escribas foram os homens mais incrédulos, porque eram os homens mais sábios da época. Eles tinham a incumbência de interpretar as leis e ensinar ao povo os textos dos livros sagrados. Esses livros estavam repletos de ensinamentos dos antigos profetas e missionários, né, atestando que o Cristo de Deus viria em época adequada, com a finalidade de trazer a mensagem, né, a sua mensagem à humanidade. E essas profecias, nessas profecias existiam facilmente a identificação de Jesus Cristo como sendo o Messias prometido, dada a amplitude de detalhes e coincidentes informações. Pois ninguém que estivesse investido de uma autoridade emanada dos céus poderia fazer o que ele fez. No entanto, os escribas, eles preferiram pactuar com os fariseus e os sacerdotes, convertendo-se nos mais acirrados inimigos do Mestre. Mas o mesmo acontece nos dias atuais, não é? Porque Jesus, ele afirmou que em época adequada ele enviaria o Consolador, o Espírito de verdade, para relembrar aos homens tudo o que ele havia ensinado e para esclarecer aquilo que ele não pôde e que disse apenas por parábolas, devido à imaturidade dos homens de então. E o Consolador já está entre nós.
A doutrina espírita está aí atestando o cumprimento da promessa de Jesus, mas grande parte da humanidade, não é? Principalmente aqueles das religiões dogmáticas e muitos cientistas, eles relutam em aceitar as primícias da terceira revelação, que tem por objetivo básico a restauração do cristianismo revelado à Terra, quando Jesus esteve aqui. E isso comprova mais uma vez a incredulidade dos homens face às grandes verdades emanadas dos céus. E por enfrentar a incredulidade dos homens, trazendo as grandes verdades, Jesus foi crucificado. Sócrates foi condenado a beber cicuta. João Batista foi decapitado. Paulo de Tarso sofreu as maiores perseguições e, ao final, também foi decapitado. E muitos profetas foram perseguidos e mortos. E muitos emissários dos céus sofreram a incompreensão e o sarcasmo dos homens. E o nosso querido Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, também teve que travar incessantes lutas, obstáculos, emboscadas, perigos de toda sorte, conforme foi a revelação do Espírito de verdade, que consta no o que é o Espiritismo, não é? No livro que é o Espiritismo, na parte em bibliografia de Allan Kardec, logo no início do livro, feita por Henri Sauce. E em um dos trechos dessa mensagem, o Espírito Verdade diz o seguinte, que a missão dos reformadores é cheia de escolhas e perigos, e a tua é rude, diz ele a Allan Kardec. Previno-te, porque é ao mundo inteiro que se trata de agitar e transformar. Não creias que te seja suficiente publicar 1, 2, 10 livros e ficares tranquilamente em tua casa. Não. É preciso te mostrares no conflito. Contra ti te assolarão terríveis ódios. Implacáveis inimigos tramarão a tua perda. Estarás exposto à calúnia, à traição, mesmo daqueles que te parecerão mais dedicados. As tuas melhores instruções serão impugnadas e desnaturadas. Sucumbirás mais de uma vez ao peso da fadiga. Em uma palavra, é uma luta quase constante que terás que sustentar com o sacrifício do teu repouso, da tua tranquilidade, da tua saúde e mesmo da tua vida, porque tu não viverás muito tempo. E tudo isso se cumpriu, tudo isso aconteceu. Kardec foi muito perseguido, muito caluniado, muito prejudicado, sofreu em Barcelona todos os seus livros que o bispo mandou reunir em praça pública e queimou todos aqueles livros. Embora isso não foi um obstáculo ao crescimento do espiritismo, porque ativou a curiosidade daqueles que viram essa ação desvairada e foram em busca desses esclarecimentos. Kardec sofreu muito e é verdade, ele teve a saúde comprometida por tanto se dedicar de corpo e alma
ao trabalho maravilhoso da divulgação da doutrina espírita. Foi um incansável trabalhador, anônimo, amoroso. Anônimo, quando eu digo, porque ele escondeu o próprio nome, no pseudônimo de Allan Kardec, para não se sobressair. Na bibliografia dele, no livro O que é o Espiritismo, fala tudo sobre isso. Então, foi algo muito lindo. O quanto ele foi modesto, o quanto ele foi humilde. Um homem que tinha tudo para ser orgulhoso, mas foi muito humilde. Nunca se sobressaiu. Ao contrário, ele se omitia para que a doutrina espírita se evidenciasse. E morreu cedo. Morreu apenas com 65 anos de idade, por amor aos seus irmãos. Bem, depois de tudo isso, quando eu ainda estava estudando, preparando esse trabalho, né? A princípio eu pensei assim, eu vou me dedicar mais a enfatizar o orgulho, porque pensei eu, para ver se a gente se esforça para combater, né, esse vício que trazemos mais no nosso íntimo, para ver se nós nos empenhávamos em nos modificar. Mas depois eu assisti a um vídeo de Haroldo Dutra sobre humildade. E aí então eu comecei a refletir, comecei a pensar. E aí comecei a ter vontade de focar a humildade e de repassar, né, tudo aquilo que ele passou, tudo aquilo que ele falou, embora a forma como ele passa é assim muito rica em detalhes, a gente copia o que ele diz, mas ele apenas fala de uma forma assim muito espontânea, muito leve, e que até para a gente colocar no papel a gente não consegue se expressar da maneira dele. Mas aí eu, sabe de uma coisa, fiz uma prece, pedi inspiração do alto e eu me decidi como eu deveria saber fazer. Então eu pensei assim, né, depois dessas reflexões, da ajuda do alto, eu pensei que humildade é algo que nós não precisamos mais saber. Humildade não, o orgulho é algo que nós não precisamos mais saber. Nós já trazemos dentro de nós esse vício. No atual estágio da nossa evolução, ainda temos muito desse vício, né? Então nós já sabemos tudo, já percorremos todo essas nossas vivências carregadas de orgulho e egoísmo. Mas e sobre a humildade? O que nós sabemos realmente? Quando nós aprendemos, quando nós conhecemos, nós começamos a desenvolver uma vontade, né, de trabalhar dentro de nós aquela virtude. E foi isso que me despertou essa vontade de passar, não é? Então, Haroldo, ele inicia dizendo que a humildade é, antes de tudo, uma prece. Vejam aí já nos traz um ensinamento maravilhoso e que nos faz pensar, não é? Nos faz refletir. Foi isso que aconteceu comigo. Eu parei, refleti, parei o vídeo, refleti, pensei. E aí eu lembrei que Emmanuel, ele diz que a prece não precisa ser só através das palavras, porque ela pode se expressar em atitudes. A prece pode se expressar em atitudes. E quando nós somos humildes, o que nós estamos fazendo?
prece a Deus de agradecimento pela sua grandeza, pelo seu amor, não é? Então, isso começou a me trazer muitas reflexões e eu querendo dividir com vocês, mas Haroldo continua dizendo que nós deturpamos a humildade. Ele fala, muitas pessoas só querem usar roupas bem simples, bem baratinhas, quando vão almoçar, quando vão comer, para comer feijão com arroz, o self-service tem que ser do mais baratinho, porque acham elas que isso expressa a humildade. E ele diz, isso não é humildade, isso é custo de vida. Humildade é outra coisa. Humildade é o reconhecimento da nossa pequenez diante da grandeza de Deus. Então precisamos parar novamente e refletir sobre isso, não? Humildade é o reconhecimento da nossa pequenez diante da grandeza de Deus. Se nós analisarmos o homem mais inteligente da Terra, o que é que ele sabe? Nós não sabemos nada nem dos conhecimentos que a humanidade de Saturno e Júpiter possuem, que dizem os espíritos que eles são bem mais evoluídos do que nós aqui na Terra. Nós não conhecemos nada que eles conhecem. Nossos vizinhos. Imagine os grandes espíritos, os Cristos de Deus, os conhecimentos que eles trazem em relação a nós. O que nós sabemos? O que nós conhecemos sobre a humildade e sobre tudo que esses espíritos trazem? Agora imaginemos a grandeza de Deus, a sabedoria, as virtudes divinas. Então, por isso a gente precisa reconhecer que a gente é muito... Chico já dizia que ele era um cisco. Agora imagine nós, o que é que somos? Se Chico, já um espírito daquela hierarquia, era um cisco, imagine o cisco do cisco. Vocês sabiam que ter senso das proporções é ser humilde? É o que Haroldo diz e vai enumerando o que diz. Ele diz assim, saber o que é possível e o que não é possível para nós. O que está permitido e o que não está permitido. O que eu posso e o que eu não posso. O que eu suporto e o que eu não suporto. O que eu sou e o que eu não sou. O que eu preciso ser e o que eu não preciso ser. Haja reflexão, viu? Haja reflexão. Isso precisa, sim, de muita reflexão, muita meditação, porque isso aí, isso que ele acaba de dizer, me fez lembrar do que o Livro dos Espíritos, da questão 919, diz. Quando Allan Kardec pergunta qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal. E o Espírito responde, um sábio da antiguidade vô-lo disse, conhece-te a ti mesmo. Sim, os Espíritos estão trazendo isso a todo instante para nós. O conhece-te a ti mesmo nunca foi tão cantado e decantado, tão chamado, tão alertado.
E o que Haroldo nos faz refletir sobre esse senso das proporções é justamente sobre isso. Se eu não sei nada sobre o que eu sinto, o que me é permitido, o que eu posso, o que eu suporto, o que eu sou, é porque eu não sei nada sobre mim. Eu não consigo responder todas essas perguntas porque eu não sei nada sobre mim. Eu não me conheço. Né? E por isso, em tantas ocasiões, nós dizemos sim. Meu Deus, eu não sabia que eu era capaz disso. Ou que eu agiria dessa forma. Ou dizemos, como fui capaz de fazer isso ou aquilo. Em muitas ocasiões nós agimos e reagimos de uma forma que surpreende até a nós mesmos. Porque nós não nos conhecemos. Isso não precisa ser assim apenas nas atitudes negativas, não, né? Muitas vezes nós não sabemos nem que somos capazes de alguma atitude nobre. Mas que nós não saberíamos dizer. Embora a maioria das vezes é para o lado negativo. Então, Haroldo conclui dizendo que essa visão deturpada de nós mesmos nos faz partirmos para uma relação familiar, imaginando-nos maior que os outros. E esse é um problema. É um problema porque o nosso credor, e nós os temos muitos, né, alguns dentro dos nossos lares, né, sempre tem. Então, a última coisa que ele, o credor, vai admitir é que você é maior que ele. E Haroldo arremata dizendo que ninguém parte para o trabalho de reconquista dos laços afetivos acreditando-se maior. Porque o orgulho de nos sentirmos maiores e melhores que o outro acaba com todo o trabalho dessa reconquista. Porque estamos aqui nos nossos lares, convivendo e vivendo com os nossos familiares que Deus colocou junto a nós, são os nossos credores, para que haja a união, o amor, acabe as dissensões, acabe os rancores, as animosidades. E isso acaba com esse trabalho necessário ao nosso aprimoramento. Depois, então, eu assisti a um programa da FEB TV, com o nome de Café com Luz. E esse programa é apresentado, é online, é apresentado por Maurício Cury. E nessa edição, por assim dizer, o convidado era Haroldo Dutra, com o tema Humildade e Caridade. Eu achei assim maravilhoso. Então eu digo, vamos lá, vou assistir novamente para levar. E Maurício inicia o programa pedindo a Haroldo que resgate o último programa que houve, que havia sido com ele também, com Haroldo Dutra, falando sobre religiosidade. E Haroldo, ele diz o seguinte: religiosidade não é uma via de mão única. E enfatiza, é um fenômeno que ocorre só de mim para Deus? Não tem espaço para Deus? É só pedir e adorar? Não. Religiosidade é relacionamento. Então tem eu indo em direção a Deus e tem Deus vindo em minha direção. E continua, percebemos dessa forma porque é difícil
a experiência religiosa, porque ela requer humildade. Aí chegou o nosso assunto. E ele fala de um livro, de um autor com um nome bem complicado, porque é um nome estrangeiro. E como eu não tenho escrito, não é? Eu não sei dizer qual é o nome. Mas se alguém desejar, é só ir lá no programa da FEB TV, Café com Luz, com o apresentador Maurício Cury, com o tema Humildade e Caridade, e aí pode saber direitinho, tá bom? Então, o nome do livro é Deus em Busca do Homem. E o autor menciona que antes dos homens buscarem Deus, ele já está buscando os homens. E segue Haroldo dizendo: sendo Deus o amor infinito, como pode se manter impassível, indiferente? Quando você está parado, quem se aproxima é Ele, Deus. Nas experiências de grande dor, você está parado. Quem vem é Deus. No livro Pensamento e Vida, de Emmanuel, ele fala que a humildade é atributo de Deus. E Haroldo esclarece que atributo é caráter de Deus. Deus é todo-poderoso. Ele pode tudo. Mas quando ele criou uma lei divina para reger o universo, ele se autolimitou. Não tem maior exemplo de humildade que isso. Ele limitou a si mesmo. Ele estabeleceu regra, parâmetro. É um ato de humildade. Ele pode tudo, mas ele não derroga suas leis. E o que é isso? Humildade suprema. É lindo, não é? Então, nós, com essa reflexão linda, que dá muito o que a gente pensar, o que a gente analisar. Se Deus tem toda essa humildade, o que eu sou para ser orgulhoso? Meu Deus, só sendo muito inferior para ter orgulho como nós temos, não é? Mas, para concluir, eu gostaria de deixar uma mensagem de Emmanuel, do livro Pensamento e Vida, intitulada Humildade. A humildade, por força divina, reflete-se luminosa em todos os domínios da natureza, os quais expressam efetivamente o trono de Deus, patrocinando o progresso e a renovação. E ele se refere aqui que em toda a natureza está Deus demonstrando a sua humildade. E continua: o magnificente sol, cada dia, oscula a face do pântano sem reclamar contra o insulto da lama. A flor, sem alarde, incensa a glória do céu. Filtrada da aspereza da rocha, a água se revela mais pura. E, em seguida, as grandes calamidades, a colcha de erva cobre o campo, a fim de que o homem recomece a lida. Depois Emmanuel fala sobre o quanto o homem é orgulhoso em todas as suas
empreitadas em todas as suas atitudes e que nós não precisamos relatar aqui, não é? Porque nós já sabemos. E conclui: quem retrata em si os louros dessa virtude quase desconhecida, aceita sem constrangimento a obrigação de trabalhar e servir a benefício de todos. Desse modo, a bênção do equilíbrio e substancializando a manifestação das leis divinas que jamais alardeiam as suas próprias dádivas. Humildade não é servidão, é, sobretudo, independência, liberdade interior, que nasce das profundezas do espírito, apoiando-lhe a permanente renovação para o bem. Cultivá-la é avançar para a frente sem prender-se, é projetar o melhor de si mesmo sobre os caminhos do mundo, é olvidar todo o mal e recomeçar alegremente a tarefa de amor cada dia, refletindo-a do céu para a terra, em penhor de redenção e beleza. O Cristo de Deus nasceu na palha da manjedoura e despediu-se dos homens pelos braços da cruz. Obrigada, meus irmãos. E agora só nos resta fazer a nossa prece para finalizarmos a nossa conversação. Deus, nosso Pai de amor, de caridade, de humildade e mansidão. Obrigada, Senhor. Só temos que vos agradecer por todo esse infinito amor, por todo esse infinito bem que em cada passo das nossas existências encontramos. Apesar, Senhor, da nossa falta de compreensão diante das dores que nos assaltam o coração e o ser, quando deveríamos nos curvar diante da Tua bondade suprema, diante da Tua justiça, diante da Tua misericórdia, ainda, Senhor, clamamos, livra-nos da dor. Perdoa-nos, Senhor, perdoa-nos pela ignorância dessa compreensão divina que a dor eleva e purifica quando falta o amor. Obrigada, Mestre. Obrigada, Pai.